Olá, eu sou a professora doutora Roberta Ribeiro e estou aqui hoje para falar com você a respeito de uma das etapas do processo seletivo de número 6 de 2023 do SESC para o cargo, a função de professor de ensino médio na área de História. O tema da nossa microaula será a ditadura militar. No entanto, ditadura militar é um tema bastante amplo, bastante extenso. Portanto, na nossa aula de hoje, eu estabeleci então recorte para nós trabalharmos, que serão então os atos institucionais que vão do período de 1964 a 1969. O nosso principal guia para os nossos estudos vai ser a obra do professor Boris Fausto, História do Brasil. Lembrando de um ponto importante, a nossa aula, a abordagem que nós iremos fazer aqui é para o ensino médio. Para que possamos compreender o que foi o golpe civil-militar, é fundamental fazermos uma leitura do contexto histórico, para que possamos compreender então todo esse processo. Dessa forma, eu destaquei, a partir do recorte que nós estabelecemos para a nossa aula de hoje, 3 elementos fundamentais para que a gente possa, então, compreender. O primeiro deles é a renúncia do presidente Jânio Quadros. O segundo é o movimento da legalidade. E o terceiro é o governo João Goulart e a sua proposta, das reformas de base: agrária, tributária, bancária, urbana, educacional e eleitoral. Pensando bem, não é somente do lado dos idos de 1960 e, quiçá, também nos dias de hoje, que os militares já planejavam ou planejaram movimentos golpistas. A nossa história, a história do Brasil, ela é repleta de golpes militares. O processo de independência, por exemplo, está aí para poder nos dizer. No governo JK, quase houve ali uma tentativa. Mas quando apareceu esse cidadão aqui, o Jânio Quadros, aí foi uma festa, não foi? A história nos mostra que a figura de Jânio Quadros sempre foi bastante controversa. Ele concedeu a medalha Cruzeiro do Sul para Che Guevara e renunciou na tentativa de retornar ali nos braços do povo. Mas nós sabemos o que ele realmente queria. Ele queria, na verdade mesmo, era retornar, era estar ali como um ditador. Os militares não queriam que o seu vice assumisse, o João Goulart, o Jango. Até porque, detalhe, ele estava lá na China comunista. Para garantir que ele assumisse, nós temos então aqui o segundo elemento, que eu havia então já destacado no início da nossa aula, que é o movimento da legalidade. O que foi esse movimento da legalidade? Legalidade é para fazer a Constituição seja cumprida, para que ela se faça cumprir. Então nós tivemos ali duas figuras, duas pessoas muito importantes aqui nesse movimento, nesse processo. Nós tivemos então de um lado, representando ali do Sul, o Brizola, e nós tivemos o Mauro Borges aqui em Goiás, para garantir então aí que Jango assumisse. Bom, então o Jango assumiu, mas ele não tinha força política. Não tendo, portanto, força política, ele acabou aceitando, aí via plebiscito, que o Brasil passasse, então, por um período de parlamentarismo. Mas logo depois, ele conseguiu reverter e retornou, então, ao regime de presidencialismo. Após a retomada do regime presidencialista, João Goulart, então, propôs as reformas de base, que, via de regra, assustou bastante a classe média brasileira aqui nesse momento. Por que ela assustou principalmente a classe média brasileira? Porque ela acabou pegando aqui, propondo então reformas, agrária, tributária, reforma bancária, reforma urbana, reforma educacional e também uma reforma eleitoral. O povo achou que ia ser o fim do mundo. Então o circo estava todo armado para que acontecesse então o golpe civil-militar. E tem uma coisa, não foi revolução coisa nenhuma não. Foi golpe civil-militar, sim, porque as estruturas de poder, elas se mantiveram. E qual foi a desculpa perfeita para que o golpe civil-militar acontecesse? João Goulart convocou o comício da Central no dia 13 de março de 1964. Foi nesse momento aqui que ele ia, então, apresentar as reformas de base. Então, esse aqui seria, então, o motivo, a desculpa perfeita para que o golpe, então, acontecesse. Por que falamos golpe civil-militar? Civil aqui é porque houve
grande participação e apoio também dos civis. Muitos teóricos, né, alguns pesquisadores tentam limpar um pouquinho a barra, né, dos civis aí nesse processo. Mas a história nos mostra que houve sim o apoio e a participação de boa parte aí dos civis. Então, por isso, golpes, né, por isso nós falamos então golpe civil-militar. No dia 19 de março de 1964, aconteceu lá em São Paulo a Marcha pela Família com Deus pela Liberdade. Por que essa marcha que aconteceu? Boa parte, né, da população, boa parte da sociedade estava morrendo de medo, né, do João Goulart. Então, liderada ali pela Liga das Senhoras Católicas, aconteceu então aí essa Marcha pela Família com Deus pela Liberdade, demonstrando ali, né, em demonstração de apoio aí aos militares. Diante de todo esse contexto histórico apresentado, nós chegamos então aqui, finalmente, no dia 1º de abril de 1964, que é a data, né, portanto, que nós temos aí o golpe militar, em que o João Goulart, ele não combateu, né, esse golpe, muito ali em razão, em função do receio que ele teve, de medo mesmo, né, por derramamento de sangue, e acabou se exilando do país. Pensando aqui, o golpe aconteceu no dia 1º de abril. Bom, mas eu não vou dizer nada, eu deixo aí com vocês. Dado o golpe, os militares precisavam se estabelecer. Então, eles criaram ali atos institucionais. Em linhas gerais, atos institucionais são decretos legais com poder, digamos assim, de constituição. Então, o primeiro, né, ato institucional, ele foi ali no dia 9 de abril de 1964. O que ele dizia, né? O AI 1, aumentar o poder do executivo, diminuir o poder do legislativo, suspender imunidades parlamentares, cassações de cargos e mandatos. Em resumo, os militares estabeleceram que o poder executivo, ele tinha mais autoridade, ele era superior ao legislativo. O executivo, lembrando, é o que eles exerciam. Vou apresentar resumidamente os atos institucionais de número 2, número 3 e número 4, porque na nossa aula nós vamos enfatizar um pouquinho mais o ato institucional de número 5, daqui a pouquinho. Lembrando que esses atos institucionais aqui, o principal objetivo deles são de reforçar, então, essa autoridade, essa importância do poder executivo. Então, o ato institucional de número 2, né, na data de 17 de outubro de 1965, ele estabeleceu ali as eleições presidenciais e indiretas. O ato institucional de número 3, o AI3, ele foi, então, no dia 5 de fevereiro de 1966, e ele estabeleceu as eleições indiretas para governadores. E o ato institucional de número 4, no dia 7 de dezembro de 1966, ele estabeleceu ali a nova Constituição. Duas coisas importantes. O ato institucional de número 2, ele extinguiu os partidos. E o ato institucional de número 4, ele aconteceu por pressão sobre o Congresso. Agora nós chegamos nele, no ato institucional de número 5, de 13 de dezembro de 1968. O AI-5 foi o ato institucional mais duro. E foi um golpe dentro do golpe, dentro do golpe, dentro do golpe. Acreditem, foi isso mesmo. E o que fez então o AI-5? Então, com a implementação do ato institucional de número 5, em 13 de dezembro de 1968, o AI-5, então, ele fechou o Congresso, ele cassou mandatos legislativos e executivos, ele suspendeu também direitos políticos e ele deu poder, né, ali ao presidente, portanto, para remover juízes, decretar estado de sítio, confiscar bens e legislar por decreto. Então, a partir desses elementos aqui do ato institucional número 5, a gente consegue, então, compreender o porquê ele foi tão duro. É fundamental fazermos a leitura de documentos que datam da época ali que está sendo retratada, né, que nós estamos tratando. No nosso caso aqui, a ditadura civil-militar.
Nesse sentido, eu proponho a leitura no caso eu farei a leitura aqui de um trecho de uma crônica que está presente aqui neste livro, O Ato e o Fato, O Som e a Fúria das Crônicas contra o Golpe de 1964, do jornalista Carlos Heitor Coni. E por que crônica, né? Porque a crônica ela vai tratar justamente, né, de uma escrita ali, de uma produção de um determinado momento, e vai falar de algo que está ali acontecendo. Então, nesse caso, nós faremos a leitura aqui de um trecho deste livro. É sempre importante que os intelectuais se posicionem nesses momentos de crise. Nesse sentido, no livro do Carlos Heitor Coni, ele apresenta um manifesto dos intelectuais, em que os intelectuais, portanto, aqui no Brasil, eles se posicionaram contra o regime militar. Farei a leitura agora de um trecho. Comando dos Trabalhadores Intelectuais. Compreendendo a necessidade de maior coordenação entre os vários campos em que se desenvolve a luta pela emancipação cultural do país, essencialmente ligada às lutas políticas que marcam o processo brasileiro de emancipação econômica, trabalhadores intelectuais, pertencentes aos vários setores da cultura brasileira, resolveram fundar um movimento denominado Comando dos Trabalhadores Intelectuais, CTI. O CTI tem por finalidades congregar trabalhadores intelectuais na sua mais ampla e autêntica conceituação, apoiar as reivindicações específicas de cada setor da cultura brasileira, fortalecendo-as dentro de uma ação geral, efetiva e solidária, participar da formação de uma frente única, democrática e nacionalista, com as demais forças populares, arregimentadas na marcha por uma estruturação melhor da sociedade brasileira. Então, o que nós temos aqui? Nós sabemos que uma das principais características de todo governo autoritário é a perseguição ao livre pensamento. Percebendo isso, portanto, então, os intelectuais se posicionaram, eles viram, né, de certa forma, que isso ia acontecer. E aconteceu, gerando o quê mais lá na frente? Censura. Mas esse é um assunto para a próxima aula. É sempre interessante ilustrar o conteúdo trabalhado a partir da arte e da estética. Sendo assim, eu trouxe para a nossa aula de hoje 2 livros e 2 filmes. A primeira dica de leitura vai ficar aqui com este livro do então deputado Fernando Gabeira, em que o título é O que é isso, companheiro? Esse livro aqui, ele vai tratar basicamente ali a respeito do período, do momento em que o Gabeira participou da guerrilha e também do sequestro do então embaixador americano, tá? A segunda dica de leitura fica aqui com o último lançamento, né, do livro do Chico Buarque, Anos de Chumbo e Outros Contos. Este livro aqui tem um conto em que apresenta, portanto, a narrativa sobre o olhar de uma criança a respeito do período ali da ditadura militar. A segunda dica vai para sugestões de filmes. Então eu trouxe 2 aqui. O primeiro trata-se de um documentário, um filme de João Batista de Andrade, Vlado, 30 anos depois. Este documentário, ele vai tratar da trajetória do jornalista Herzog, que acabou sendo assassinado nos porões da ditadura. O segundo filme, a segunda dica de filme é Zuzu Angel, que vai tratar a respeito do desaparecimento de um jovem ali numa guerrilha durante aqui esse período. A mãe dele passa então, ela dedica a vida à procura desse jovem desaparecido. Essas são as 2 dicas de filme para vocês assistirem e dialogarem com o conteúdo da nossa aula. Bom, finalizado o nosso conteúdo da aula de hoje, eu proponho então a seguinte atividade. Faremos a leitura da crônica, né, completa, portanto, né, aqui o Manifesto dos Intelectuais, do jornalista Carlos Heitor Coni, e na sequência vocês vão elaborar um texto relacionando então essa crônica com o conteúdo que nós trabalhamos. Vocês deverão elaborar, escrever este texto e entregar no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula. Até lá! Agradeço a atenção e dou por encerrada a microaula.